Então, aqui nesse caso, lembra um pouco o mercúrio, esse sintoma dos associados, ou do estramônio, que os amigos se transformaram em besta, né? Porque ele está num momento com essa sensação e logo em seguida cessa essa sensação e aparece uma ilusão de nuvens de pedras. E você vai juntando com as outras peças do remédio, que você espera, então, num polo positivo, que seja uma esperteza capaz de vencer esses obstáculos, seja o verdadeiro motocross, uma figura desse tipo, capaz de superar os obstáculos da vida de uma forma muito acelerada, muito rápida, ou vice-versa, aquela pessoa que caminhando para o polo negativo, ela não move nem com ferrão, nem com estímulo, nem com pressão, porque tudo ela levanta obstáculo, tudo ela vê os impedimentos e não consegue andar, tá certo? Eu estou com um caso interessante, recentemente, em função de um desenho de uma criança, mas eu confesso para vocês que eu não me lembro com mais detalhes, a não ser essa síntese, que tinha uma certa competição por um lado e pelo outro, lembrei um pouco mais, era um avião que estava passando numa cidade e esse avião ia levar para uma competição, não sei se Olimpíadas, alguma coisa assim, mas o avião não podia passar num determinado lugar, tinha uma barreira que ele não conseguia passar e aí ele tinha que voltar. Então eu me lembrei desse estudo e dei magnésia muriática, já tive um retorno desse paciente com uma resposta muito boa. Sim, porque a competição estava aparecendo ali, né? Estava indo para uma competição, sabe? O avião estava cheio de gente que ia participar da competição, mas aí um impedimento assim que não tinha, no desenho não tinha, era uma barreira, uma coisa que não permitia que o avião passasse, era um obstáculo. Que eu tentei ver, mas por que, cara? Não dava, para ele não tinha que explicar, né? O sintoma importante, ele geralmente dispensa a explicação. Magnésia carbônica, ela não podia suportar ter as mãos sob as cobertas, embora se ela colocasse para fora, imediatamente elas se tornavam muito frias. Como se, né? Ao colocar para fora, elas imediatamente se tornassem muito frias. Como se ela tivesse receosa de algum infortúnio. Muito falante, tudo prospera. Sonha que investiu dinheiro na loteria. Sonha com máscaras de roupas de palhaços. Sonha que ela tinha algum contrabando. Sonhos ansiosos de fogo brilhante. Sonha com enchente, sobressaltos à noite e grita no sonho, nos quais ela discutia com um mendigo. Falência e fortuna. Que outra palavra ela coloca no lugar de fortuna? Lobão, já pode dar 10 para a turma. Pode. Pronto? O que mais que a gente pode comentar? Fortuna, infortúnio. No tema prosperidade e pobreza, fortuna, infortúnio, que outra coisa que outra palavra que a gente usa que tem a ver com coberta? Palavra coberta, algumas palavras, algumas situações que você usa esse termo dentro do tema fortuna, infortúnio, prosperidade e pobreza. Coberta, tá? Próximo de coberta. No assunto dinheiro, no assunto riqueza, no assunto pobreza, como é que a palavra coberta entra? Não, a palavra coberta e palavra derivada. Não estou falando sinônimo, não, estou falando derivado. É. Cobertura. O que você tem que fazer quando você dá um cheque? Você tem que cobrir o cheque, não é? E quando você tem bastante dinheiro, você tem bastante o quê? Você tem, então, muita cobertura. Certo? Então, magnésia carbônica valoriza muito o que você tem na prosperidade, o que você perde em relação a essa prosperidade. E isso tem alguma coisa a ver com a cobertura, com o revestimento. Não como Yossiamos, mas é importante sim, o revestimento que ela tem, assim, a cobertura que você pode ter em magnésia carbônica. Ao mesmo tempo que para a magnésia carbônica, esse revestimento, ele também tem um aspecto de harmonia. Se você for olhar a função da magnésia no estômago, o que é? Neutralizar o ácido, provoca uma espécie de proteção, né? De cobertura para a mucosa. Foi em excesso, vai levar às perdas. Se fosse explorar um pouco mais esses sintomas, a gente ia perceber que o revestimento protege, dá cobertura, mas ele precisa ser harmônico. Para ele revestir bem, é importante que haja uma harmonia de uma parte com o seu respectivo protetor, com o seu respectivo revestimento. Vocês vão ver que magnésia tem uma suscetibilidade maior às brigas, às divergências, às injustiças, porque ela precisa de ter essa tranquilidade, essa proteção para prosperar adequadamente.
Agáricos muscários. Gente, vamos resumir um pouquinho agora. Vamos ler só o primeiro sintoma. Ele se imagina no portão do inferno e que o cogumelo o comanda para cair de joelhos, cair em seus próprios joelhos e confessar os seus pecados. O que ele faz? Podemos trabalhar só com esse sintoma? Temos dois polos aí nesse sintoma, não temos? Ele tem que cair de joelhos e confessar os seus pecados. Ele já está no portão do inferno. Ele cai de joelhos e confessa os pecados no portão do inferno. Sintoma do polo positivo, característica do polo positivo. Está no portão do inferno, está confessando os pecados de joelho. Admite o erro, confessa o erro. De que maneira? O que significa de joelhos? Lembra o quê? O que mais? Você, reverência. Né? Então, ao mesmo tempo que ele está admitindo os pecados, ele está dizendo que alguém está mandando ele fazer. Alguém que induziu ele a fazer aquelas coisas. E com reverência. É um outro remédio que também expõe, conta as coisas que não devia contar. Esse sintoma aqui, o sintoma físico, você pediu, James, esse segundo, o que é rasgar os intestinos? De uma forma mais direta, lembrando que nós estamos aqui diante de alguém que está confessando os seus pecados, rasgar o intestino significa, agora é um exercício de analogia, é a mesma coisa, ele confessou os pecados, ele está rasgando os intestinos, é uma analogia nesse caso, ele está rasgando as entranhas, tá? Ele está pondo as entranhas para fora, tá certo? Ele está expondo o seu interior, está pondo para fora. Mas a gente pode dizer isso por quê? Porque ele está confessando os pecados. Se não fosse isso, a gente não podia afirmar. Agora, podemos dizer que em Agáricos, a coisa deve passar por aí. Se nós valorizamos que ele está aqui de joelhos, aqui ele está respeitosamente. Isso é analogia também, tá certo? É importante que vocês estejam bem atentos que a gente seleciona o sintoma pelo antagonismo, pela gradação ou pela analogia. Ele está de joelho, está respeitosamente, está com reverência, está confessando os pecados, ele está rasgando os intestinos. Alumina. Em seu sonho, ele tem que descer de uma altura e pensa que deve cair. Vamos ver se vocês estão para ganhar 10 mesmo, hein? Em cima desse sintoma só, hein, gente? Em seu sonho, ele tem que descer de uma altura e pensa que deve cair, que irá cair. Quando a gente fala que tem que descer e cair, estamos falando de quê? De qual o princípio da dialética? Descida e queda. Antagonismo, gradação ou analogia? Eu vejo como gradação também. Você vai descer. Você pode descer numa boa. Desce devagarzinho, né? Mas você pode despencar e aí tem uma queda, entendeu? É uma gradação. Então, nós estamos falando de um mesmo polo. Ela não pode ver sangue ou faca, porque tem horríveis pensamentos pressionando-a, como se ela, por exemplo, devesse cometer suicídio. Embora ela tenha um grande horror disso. Por que o sangue? O que tem o sangue a ver com a descida e a queda? Não está falando nada de hemorragia. Ela não pode ver sangue. Tirou sangue, a hora que ela viu sangue desmaia. Não é uma questão de quantidade nem nada, é de sangue. O que é o sangue? Isso aqui, gente, é exercício de dicionário. Se vocês estivessem estudando e pegando o significado da palavra, vocês já estavam vendo a relação. Sangue também significa honra, linhagem ou descendência. Ele é do sangue, né, dos Cardoso, do sangue não sei da onde. Então ele não pode ver sangue porque o sangue tem a descendência. Aquele sintoma penúltimo, ansiedade, como se ele fosse ter um ataque de epilepsia. Se você olhar no dicionário, você sabe o que significa epilepsia? Vamos ver se esse dicionário é bom. Vamos ver se ele tem o que eu quero que ele tenha. O Lobão fica escondido ali, mas ó, tá só... Epilepsia. Doença nervosa com manifestações ocasionais, súbitas e rápidas, principalmente convulsões e distúrbios da consciência. Substantivo feminino. Doença que se caracteriza por crises convulsivas e perda repentina dos sentidos. Mal caduco, gota coral. Mas vocês vão encontrar em outros dicionários uma definição muito interessante, que a epilepsia é a doença da queda. Uma acepção antiga, provavelmente arcaica, né? Mas que se encaixa muito bem em Alumina, porque ele tem que descer, mas tem medo de cair. Tem medo que na descida ele venha a cair. Porque na maioria dos casos, especialmente no grande mal, a pessoa cai. Ela tem uma convulsão que provoca a queda. Podia ter vários outros motivos. Outros temas vão ver a epilepsia de outra forma. A gente pode dizer que para a Alumina, você vai olhando o conjunto dos sintomas e você vai vendo. Então, que aqui, sangue porque tem descendência. O garoto cai em choro contínuo contra a sua própria vontade. False, cai. O sonho. Sonha como se tivesse cometido um roubo ou que ela tivesse caído entre ladrões.
Quando a idiosincrasia está muito evidente, ela se manifesta, ela pipoca, vai pipocando em vários sentidos. Aqui, por exemplo, esse verbo é completamente dispensável. Ela podia ter sonhado que cometeu um roubo e que estava entre ladrões, mas ela sonha que caiu entre ladrões. Então, a Lumina tem como característica essa capacidade de descer. Se vocês olharem a parábola do bom samaritano, ele começa dizendo assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. É uma relação direta com os sintomas. Continua fazendo uma correlação dessa parábola com a Lumina e ela vai se encaixando perfeitamente. Há uma perda de consciência e a capacidade de descer é fundamental no processo de ajuda. A Lumina no polo positivo é aquela figura que desce para ajudar. Agora, ele tem medo, ele pode ter medo. Então, dependendo da gradação dele, dependendo da posição dele no polo, ele pode se tornar uma figura que não desce, ele fica no alto. Que ele se comunica muito bem com o alto, ele ora fervorosamente, ele tem uma facilidade de comunicação com o alto. No estado mais saudável, ele é capaz de descer e ajudar. Num polo mais negativo, ele é caído. Ele é ladrão e ele é caído como o tipo que rouba. Gente, ainda teria mais coisas, mas eu acho que a gente já está terminando, né? Tanto pelo tempo, como também porque eu queria que vocês me rascunhassem um bilhetinho aí, fazendo uma avaliação, colocando para mim o que vocês acham que passou, o que exagerou, o que faltou, me dessem um feedback. Pode ser anônimo, pode ser nominado. Vocês podem se referir ao conteúdo, à didática, à apresentação, entendeu? O que vocês acharem que podem fazer algum comentário, qualquer sugestão. Agradecendo muito a vocês pela participação, muito pelo convite, né? É uma grande motivação para mim, um incentivo enorme para poder reorganizar esse texto, que acrescentou muito, né? Eu acho que foi um grande aperfeiçoamento que eu fiz em relação ao texto anterior. Não quer dizer que ele tenha ficado bom nem ótimo, mas que ele melhorou bastante em relação ao que ele era. Me agrada muito algumas coisas que eu vi, né, na dinâmica de trabalho do CESAL. Há muito tempo que eu vinha trabalhando em cursos e há às vezes muito rigor, uma visão muito rígida das coisas, de estruturar muito o processo de aprendizado, né? E eu acho muito interessante que alguém que esteja num segundo mês de curso já possa ver essas coisas. Vai assimilar menos do que quem tem mais tempo? Claro que vai, mas tem uma ideia muito clara, sabe, de um trabalho que ele pode vir a utilizar melhor mais para frente. Eu acho que isso mostra um espírito da instituição. Para mim, me agrada muito ver isso, e um grupo que, apesar de pequeno, tem um trabalho muito diferenciado, realizando uma contribuição muito grande. E agradeço não só pelo convite, mas por esse convívio, pela paciência de vocês. Muito obrigado mesmo e um grande abraço para todos.